Você já ouviu várias vezes te falarem: seja você, seja autêntica, banque quem você é. Mas aí você para e você fala assim: maravilha, mas como é que eu vou saber quem eu sou? Certo? Esta live é sobre isso, a gente vai conversar hoje aqui então. Vou falar para você sobre 5 formas que eu venho usando ao longo da minha vida para poder descobrir, para poder acessar, afinal de contas, quem que eu sou. Não é assim? Que a gente escuta, né? Seja quem você é, seja autêntica e os seus relacionamentos vão entrar no lugar. O seu trabalho, seu propósito, sua missão, sua vida toda vai entrar no lugar. E a gente vai então conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o que acontece, gente? Às vezes, né, eu vejo as pessoas ficarem um pouco confusas com essa ideia, com essa questão, porque as pessoas falam assim: como saber quem você é se a gente muda ao longo da vida? A gente muda muito ao longo da vida, não é assim? Não sei se você já fez esse questionamento, mas eu já vi as pessoas, às vezes, falando até isso, né? Sobre essa questão de descobrir quem se é se a gente tá sempre mudando. É verdade que a gente tá sempre mudando? O que você acha? Sim ou não nos comentários? É verdade que tem sempre alguma mudança acontecendo na vida da gente ou na forma da gente encarar a vida? A verdade é que sim. A gente tá sempre mudando. As mudanças acontecem sempre. Inclusive, o Tony Robbins, ele fala assim: a mudança ela é obrigatória, ela sempre vai acontecer. A evolução ela é opcional, ela precisa ser proativa. Ela vem de uma escolha nossa. Então não é porque está mudando que está evoluindo. A gente tem que ficar muito atenta nisso. As mudanças vão acontecer. Então que a gente escolha que seja uma evolução, né? Assim. Só que aí eu fico pensando, né, ao mesmo tempo que a gente vai mudando ao longo da vida, porque a gente vai tendo acesso a novos conhecimentos, a novas pessoas, a gente vai descobrindo novas coisas na vida da gente, novos pontos de vista que são presentes, que são centrais, que são cruciais, porque vai fazer parte da nossa evolução. A gente vai poder usar para quê? Para nossa evolução. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, que a gente tem essa mudança que acontece sempre, eu fico pensando muito num conceito que tem no yoga e que tem um monte de linhas de filosofias que falam sobre isso. Então é falado assim: existe algo dentro de mim, existe algo dentro de você que é imutável. E eu acho bonito que é falado assim: existe dentro de você algo que a água não pode molhar, que o fogo não pode queimar e que o tempo não pode mudar. O tempo não muda. Essa é a essência que a gente tanto fala. Essa coisa que tá lá dentro, sabe? Essa fagulhinha de luz que eu sempre falo pra vocês, né? A gente tá aqui pra revelar a luz, pra revelar a luz. É essa fagulhinha única de luz que a gente tem dentro da gente e que ela não vai mudar ao longo da vida. Que ela é quem a gente é de verdade. A gente não é o corpo físico, né? A gente não é ideias pra lá e pra cá, a gente é essa essência. E o que eu acho mais interessante, pelo menos na minha experiência, é que essa essência, ela não é algo nomeável. Eu não preciso necessariamente sentar aqui e falar pra você: minha essência é, e começar a nomear com rótulos do que a gente utiliza. Certo? Minhas maravilhosas. Não sinto dessa forma. Então eu sinto que a essência é algo acima de tudo que a gente sente. E por isso mesmo é ela que guia a gente pela vida, porque a gente sente o que deve fazer ou não. A gente sente que aquela é a direção. E aí é aquilo que a gente chama de acessar essa intuição. Essa coisa tão poderosa que está dentro da essência da gente. E aí, quando a gente vai pensar, a gente vai pensar sobre propósito de vida um pouco. Né? Afinal de contas, quem eu sou, qual que é o propósito da minha vida? Não é assim? Eu costumo chamar propósito diferente de missão, só que assim, eu classifico dessa forma propósito dessa forma que eu vou falar e missão dessa forma que eu vou falar, mas pode ser intercalado, tá? Eu só usei esse termo, mas poderia ser que a missão é o que eu vou falar pra você que é propósito, isso não importa. Mas uma das coisas que seria aí o que eu falo pra você que é o propósito, de todo mundo é o mesmo propósito da nossa vida.
é ser luz, é revelar a luz, é permitir que essa fagulha única se expresse no mundo. É disso que o mundo precisa e eu vou mais longe. É disso que o mundo está carente agora. O mundo ele não está carente de mais pessoas perfeitas. O mundo ele não está carente de pessoas num pedestal para a gente não alcançar. O mundo está carente de pessoas de verdade, de pessoas que deixam essa luz ir para fora, sem se preocupar se ela é pequena, grande, se ela é bonita ou feia. Essa desconexão dessa essência. Então o propósito de vida é a gente revelar a luz. E a nossa missão de vida é como que no mundo prático a gente vai fazer isso. Que pode estar relacionado com o trabalho ou não. Não interessa. Então vamos supor uma pessoa que de repente ela se casou e ela teve um filho e o filho é especial. E ela decide dedicar a vida a cuidar daquele filho. Não é um trabalho no sentido de profissão. Só que é a missão de vida também. É uma missão de vida também. Então eu diria que essa coisa, né, de colocar esse propósito dentro das missões ou missões de vida, que pode ser até plural. Eu não acredito que a missão de vida seja pegar uma profissão e fazer o resto da vida. Tanto que eu não fiz isso na minha e eu não tenho a mínima pretensão de fazer, né? Então eu não acho que a missão de vida é simplesmente estar casado ou simplesmente ter filho. É a forma com que a gente coloca o nosso propósito lá fora. Essa luz única, essa forma única da gente agir no mundo, né? Então, eu paro pra pensar um pouco, sabe, assim, se for parar pra ver a minha questão. Eu já contei pra você, que tá aqui comigo, certo? Minhas maravilhosas. Eu já contei pras minhas musas, vocês todas aqui, que eu era extremamente tímida, gente. Eu era tímida num tal, quando eu era criança, do tipo de ter vergonha de falar presente e tal. Até onde essa timidez se desenvolveu, porque eu passei por períodos, já contei também, sem problema nenhum, até me divirto quando eu conto, mas quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, eu apanhei muito na escola por ser oriental, né? Por ser metade oriental, ser mestiça, por ter esses traços, você é feia, você é feia, você é feia, e apanhei. Então até onde que tem? Pode ter. Só que o que eu quero falar pra você é o seguinte, eu não dediquei o tempo da minha vida a descobrir de onde vinha a timidez. Nem me passava pela cabeça fazer isso. O que então eu fiz? Eu simplesmente rompi aquela limitação. Eu simplesmente rompi aquela limitação porque a essência de quem eu sou, a luz de quem eu sou, falou mais alto pra gritar no mundo. Então eu e você, nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. E o que nós fazemos aqui? Nós rompemos limites. Nós rompemos barreiras. É para isso que o ser humano foi feito. Existe alguma dúvida? Desde o momento da fecundação, nós estamos rompendo barreira atrás de barreira. É importante você ter essa noção da tua vida. É importante você ter a noção da tua capacidade. E eu da minha capacidade. Porque o ser humano, ele possui um potencial inimaginável. Né? Isso, quem é você? É um potencial inimaginável que a gente tem aqui dentro. Ele é infinito? Ele não é infinito. Não existe infinito. Só que o nosso potencial, gente, ele é centenas de vezes maior do que a gente acha que ele é. E do que a gente permite ser ao longo da vida da gente. E quando eu falo nesse sentido de potencial, tá? Não é descobrir a cura de doenças, ser a estrela do pop. Não é isso. É realmente de ser quem a gente é e sentir essa satisfação única. Às vezes a gente acha, né? Tem uma professora na Universidade de Yale e ela fez um curso sobre bem-estar. E ela, nas pesquisas dela, ela foi vendo, né? Foi descobrindo e foi mostrando que o nosso cérebro, ele tem uma visão muito rasa do que faz a gente feliz. Então a gente fica achando que o que vai fazer a gente ser feliz ou autoconfiante, ou seja o que for, é dinheiro, né? A gente acha que é ter muito dinheiro, a gente acha que é ter um corpo perfeito, a gente acha que é ter um rosto perfeito, a gente acha que é ser o top de linha ali, o mais bem sucedido. E é mentira. Tanto que está repleto de pessoas que têm isso tudo
e que não são felizes. Porque houve a perda desse contato com a essência, de entender esse mundo interior também. Tá certo? Às vezes até faz bem para os outros, mas não faz bem para ela mesma. Então, ali atrás, será então que a essência da Raquel é ser tímida? Como eu tô falando pra vocês que eu era quando era criança? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Certo? Era uma limitação que foi ultrapassada em prol de algo maior, de um propósito de vida maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, às vezes a gente fala, né, que nem eu sou reservada. O que é uma pessoa reservada? É uma pessoa que não vai abrir a vida pro mundo, ficar, sabe, abrindo aqui a câmera, ficar contando de tudo que aconteceu e reclamando da vida, isso e aquilo, né? Não, é uma pessoa mais reservada. Só que a gente tem que entender que a gente ser reservada, introspectiva, não é sinônimo de ser tímida ou de ser bicho do mato. Essa é outra. Às vezes, pra vocês terem uma ideia, olha só, quando eu era criança, a gente falava, parece um bichinho do mato. Pra vocês verem, né, como as coisas mudam mesmo ao longo da vida e a essência tá lá. Então eu quero compartilhar com você como foi e é minha trajetória para esse reencontro. O que eu percebi conforme eu fui reencontrando com essa minha essência, que é o que eu tô falando pra vocês. Eu não tenho a mínima pretensão de que você coloque rótulos na tua essência. Minha essência é divertida, séria. Não é isso. Isso é muito raso. Não é isso que eu quero pra você, né? Eu quero pra você, evidentemente, o que eu sinto, que eu vivo, que eu sinto que realmente satisfaz. Que é o quê? Sentir quem eu sou. A gente sente. A gente sente, então a gente se coloca no mundo de uma outra forma. Os desafios vêm, a gente enfrenta de uma outra forma, tá? De uma forma muito mais autoconfiante, que é o que eu falo pra você. Seja, né, a mulher mais inspiradora, a mulher mais autoconfiante, a mulher mais feliz que você conhece. Não vai ser do mundo, porque não existe essa medida. Mas seja a mais autoconfiante, a mais feliz, a inspiradora que você conhece. Eu sou a mulher mais feliz, mais autoconfiante, mais inspiradora que eu conheço. E eu quero que você seja a mais que você conhece, certo? Então, vamos falar então do primeiro passo, que eu sempre falo que é crucial, e eu fiz um post aqui pra vocês, coloquei uma foto minha pequena, e perguntei o que você queria ser quando crescesse. Não é assim? Então, essa ideia é pra você, né, aprofundar nessa ideia de quem você é ir pra infância. É ir para quando você era pequenininho. Só que as pessoas às vezes acham que é fazer exatamente o que se queria quando era criança. Mas quando eu era criança eu queria ser piloto de avião. Quando eu era criança eu queria ser modelo. Quando eu era criança eu queria ser professora, eu queria ser freira. Mas eu não fui. Não é isso. A criança tem uma noção muito pequena de profissões, ou até do que é um casamento, ou seja, do que for. Então não é o que a criança queria, mas sim o que ela acreditava que aquilo ia trazer para ela. Nós, na vida da gente, a gente não quer dinheiro. Quem que quer pedaço de papel, gente? Ou pior ainda, hoje em dia, que a gente usa cartão, pedaço de plástico, fica lá, a gente nem vê o dinheiro. É tudo pra lá e pra cá, a gente nem vê. Quem que quer isso? A gente não quer dinheiro. A gente quer a segurança que a gente acha que o dinheiro vai proporcionar, a liberdade que a gente acha que ele vai proporcionar, a possibilidade de ajudar os outros que a gente acha que ele vai proporcionar. Então, se você às vezes fala, nossa, mas eu me sinto mal porque eu sinto que eu quero muito dinheiro na vida, eu quero muito o dinheiro. Pare e se questione o que você acredita que aquilo vai te trazer. Então, a mesma coisa quando a gente era criança, né? Eu quando era criança eu queria ter filho. Por quê? Ou pra quê? O que você sentia que aquilo ia te trazer? Eu falo, né, pra você. Eu quis ser professora, eu quis ser a Xuxa, né? Professora é algo também que pra mim foi bastante forte. E eu quis ser freira por muito tempo. Porque eu sentia que aquilo era uma forma de ajudar os outros, de ensinar os outros alguma coisa para que eles tivessem uma vida melhor. Eu sempre gostei de ver pessoas felizes. Então, será que eu precisava fazer aquilo exatamente? Não virei freira nem professora? Então, não. A questão é a essência. Então, é isso que eu quero que você vai revisitar na tua história. Quero que você volte lá, quando você era criança. Que tipo de pensamento você tinha? Quais eram os seus sonhos? E mais importante, seus sentimentos. O que você sentia? Sabe? Quando você via um determinado filme, o que você sentia?
Então eu até acabei, né, fazendo o mestrado em ciência política, porque às vezes teve momentos políticos que me marcaram muito, que eu sentia algo ali como se aquilo fosse algo que pudesse ajudar várias pessoas, entende? Então o primeiro passo, alguém escreve para mim nos comentários. Né? Então a forma 1, revisite a infância. Revisite a infância. Isso tudo é coisas que eu fiz e faço, tá? Parte 2. Observa os momentos marcantes que você teve ao longo da sua vida. E a gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente é muito preguiçoso. A gente é muito preguiçoso. Quantos de nós que de verdade tem tudo anotado os momentos importantes da vida? Poucos de nós temos. Não é assim? Então o que eu quero te convidar a fazer? Se você não gosta de escrever, você pode gravar, tá? Ou grava ou escreve os momentos importantes da sua vida. Então, registre os momentos importantes da tua vida. Volta. Momentos de grande desafio, momentos em que você se sentiu grande, momentos em que você se sentiu útil. Não é que você foi útil, mas que você sentiu. Você falou, tá vindo um propósito nessa situação. Eu fiz tal coisa que eu senti ali, que ali teve alguma coisa importante na minha vida. Pega esses momentos. Pega, por exemplo, quando eu prestei vestibular, quando algum familiar faleceu, quando eu consegui meu primeiro emprego, quando eu casei, quando eu tive filho, seja qual for. Mas eu convido você a escrever essa situação e perceber o que você sentia naquele momento. A gente passa a vida da gente sem perceber esses sinais. Então eu quero que você perceba isso. Então, você vai fazer essas anotações desses momentos importantes. E eu vou falar uma coisa pra você. Você pode até, se hoje você vive um desafio de falar, nossa, Raquel, eu não sei, trabalho, a minha parte profissional, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu quero, eu não sei, sinto uma falta de paixão, uma falta de propósito. Você pode anotar na parte profissional também. Apesar do que, as dicas para essa parte profissional não vêm só dela, vem da vida em geral, né? Então você vai anotar e vai percebendo, e você vai começar a ver um fio condutor nos grandes momentos da tua vida. Aí você pode até sentar com uma amiga, com um amigo, com alguém neutro, e pedir para essa pessoa ir lendo sua história junto com você, ajudar você a encontrar o seu fio condutor. Às vezes quem está de fora, às vezes não frequentemente, vê melhor que a gente que está dentro. Então, número 2, registre os momentos marcantes da sua vida. Tá? Em todos os níveis, todos os tipos. O número 3, olha só. Isso pra mim sempre foi muito importante para eu entender quem eu era de verdade. Escutem só, escute isso aqui. Você vai observar as coisas que você já fez na sua vida e das quais você não se orgulha. Tá? Isso normalmente vão ser momentos em que você tinha que ter falado, se posicionado, se colocado lá fora por algo que você acredita e você não se colocou. Às vezes, quando a gente não decide o que a gente acredita, né? O que realmente é algo que vale a pena pra gente, a gente vai atrás de qualquer coisa, de qualquer porcaria que apresentam pra gente. Então, procura relembrar. Momento em que você não bancou o que você acreditava. Um momento em que, normalmente, né, muitas vezes acontece momentos de briga, em que você brigou com alguém, ou que você arrumou encrenca com uma pessoa. Ou momentos em que você sabe que você podia ter dado mais de você e você não deu. Momentos em que você fez coisas das quais você não se orgulha. É importante. Então, quando que eu parei e fui observar isso em mim? O que foi a observação que eu fiz? Eram questões relacionadas à raiva. Isso era um desafio para mim. Então, se eu, alguma vez, eu já não era boa de briga, né, gente? Boa de briga, nunca fui lá grandes coisas. Tive que aprender ao longo da vida, né? Tipo, fui aprendendo ao longo da vida um pouco a me posicionar, mas sempre muito mal. Não era boa nisso, não. E era uma coisa que não me fazia bem. Então eu percebia, às vezes, sabe? Quando eu brigava, sobretudo essas vezes com o namorado e tal, que eu dava uns berros assim, sabe? Ai, cara, depois eu me sentia tão mal.
Podia ser uma situação que você fala, falei mesmo, tava engasgado, sabe esse papo, né? Tá engasgado aqui, tem que falar mesmo, e fala. Depois eu me senti o cocô do cavalo do bandido, gente. Aí eu falava, se eu falei mesmo, se eu tirei mesmo o sapo da garganta, por que eu tô me sentindo uma porcaria? Isso é só um exemplo, tem várias outras coisas que a gente faz, né? Que às vezes falam até pra gente, faça mesmo, e faça, aconteça isso, aquilo, a gente faz, a gente se sente um lixo. Por que eu tô me sentindo assim? Eu vou falar pra você, frequentemente é porque vai contra a tua essência. A minha essência não é ter raiva, a minha essência não é gritar, a minha essência não é falei mesmo. Raras vezes eu conseguia quando fazia me sentir mal. Então muitas coisas que você fez, que às vezes você pode pensar, é que eu sou assim, eu sou grossa mesmo, ou eu não tenho paciência mesmo, ou eu... Será? Observa o que você sente depois que você fez. Isso pra mim foi crucial, sabe? Pra eu parar, né, de achar, eu sou assim, eu sou assim. Então eu vou convidar você a ir pra esses momentos. Então, número 3. Gente, quem que tá anotando e pondo nos comentários aqui? Número 1, revisite a infância. Número 2, analise os momentos marcantes da sua vida. Número 3, observe as coisas que você fez que você não se orgulha. Número 4, observe as coisas que você fez das quais você se orgulha. Não é, aqui eu não tô falando de orgulho do ego. Ah, eu sou melhor que os outros. Ah, eu fiz e aconteci. Não. Você falou, caramba, você sentia que você podia... Já aconteceu isso com você? Conta pra mim nos comentários. Só sim. Só escreve sim. Se em alguma situação da tua vida você sentiu como se você fosse a Mulher Maravilha, o Homem Maravilha, o super-homem e a super-mulher. Você falou, caramba, e nesse momento eu senti que eu podia qualquer coisa na minha vida. Muito frequentemente são motivos do quê? São momentos do quê? De compartilhar e de contribuição. Você já sentiu, você já percebeu isso? Às vezes você vai, olha lá, o Davi, sim, 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 Silvia, sim. Você já sentiu? Às vezes a gente vai, a gente compartilha com a pessoa, a gente faz um elogio, a gente faz uma doação, seja o que for, a gente se sente tão bem. Um ato de gentileza. O ato de gentileza, que aí também se encontra com compartilhar, com a compaixão, a Mari, a Ju, todo mundo, eu, né? Todo mundo já teve esse momento da vida. Então, volta nesse momento, entra nesse momento, revisita esse momento. É quem você é. É quem você é. Eu não estou falando aqui pra gente renegar a sombra, de forma nenhuma. É importante, inclusive, a gente saber, como eu falo pra vocês. É importante saber, de repente você percebe que o seu às vezes era um pouco raiva, era um pouco inveja, é um pouco ciúme, sei lá, não interessa. É importante a gente entender isso pra gente poder usar a nosso favor. Não tô falando pra renegar nada. Só que essa essência que a gente tá conversando aqui hoje, é essa que a água não pode molhar, que o fogo não pode queimar e que o tempo não muda. Essa daí que você sente esse momento de conexão com o todo até. Eu vou até mais longe. É um momento de conexão com o todo que a gente sente. Gratidão, Davi. Davi, te acompanho há tempos com as vídeos de Kabbalah. Continue na linda missão. Gratidão, meu amor. Gratidão pela sua presença. Presença de todos vocês, né? Por isso que eu tô aqui, para poder servir de alguma forma. É sempre uma honra servi-las e servi-los. Então esse é o 4º ponto. E aí, gente, esses 4 pontos me trouxeram aqui onde eu me encontrava alguns anos atrás, né? E, inclusive aqui onde eu tô hoje, que existem mais alguns avanços que vai ser o ponto 5. Só que isso que eu falei pra vocês, revisitar a minha infância, perceber os momentos marcantes ao longo da minha vida, perceber o que eu fiz que eu não me orgulhava e perceber o que eu fiz que eu me orgulhava, isso me trouxe para saber o que eu queria da minha vida, para saber quem eu era. Isso me possibilitou ter uma clareza muito grande. Então, se vocês fizerem essas 4 coisas de uma forma realmente organizada e dedicada, tá feito. Tá feito. E o 5º ponto, que eu vejo como um aprofundamento, né?
que você já está no momento de fazer, ou em breve vai estar nesse momento de fazer, ou você já pode fazer em qualquer momento, depende da pessoa, é o aprofundamento em algumas forças invisíveis que orientam a tua vida e a minha vida. Então, o ponto 5 é se aprofundar nas forças invisíveis. O que são essas forças invisíveis? Essas forças invisíveis são questões dos nossos comportamentos que a gente não percebe, que a gente só vai o quê? Vivendo. Aê, Madá! Gratidão por estar aqui, minha musa. E a gente vai fazendo. Então, o que acontece? O que são essas forças invisíveis? A gente vai ter as necessidades humanas. Eu vou fazer uma live ou uma aula no YouTube, no meu canal no YouTube. Se você não está inscrito ainda lá, se inscreva, sobre as 6 necessidades humanas. Elas são cruciais. Você sabe o que as 6 necessidades humanas respondem para você? Porque as pessoas fazem o que elas fazem. Você vai entender melhor. Por que você faz o que você faz? Por que teu marido faz o que faz? Por que teu namorado faz o que faz? Sua esposa, sua namorada, seu pai, tua mãe, teu chefe, aquela pessoa que você vê na TV. A gente vai, um outro ponto para você aprofundar é o ponto dos valores. Quais são os seus valores? O que é valor, Raquel? Que eu percebo que as pessoas às vezes têm muita dúvida. O que é valor? Valor é aquilo que você valoriza sentir na sua vida. Está conectado com o que você quer sentir. Então as pessoas valorizam, né, na vida delas, sucesso, quer sentir o sucesso, né? Valoriza sucesso, valoriza amor, valoriza várias coisas nesse sentido, tá? Então o que você valoriza? E aí tem 2 tipos de valor. Tem o valor que você valoriza sentir e tem os valores dos quais você quer fugir. Rejeição, medo, vergonha. Então, conhecer quais são seus valores. E conhecer quais são suas crenças. As crenças gerais, né, ou as crenças globais que definem a vida que você vive, o modo que você vê o mundo. E as crenças regras. Essas crenças regras determinam se você vai ser feliz ou não. Só isso. Não é incrível? Só isso só que elas definem. São regras que a gente coloca. E por que eu tô falando pra você que isso é uma coisa importante, crucial no nosso trabalho de saber quem nós somos? Porque essas crenças, esses valores vão determinar a forma que a gente age na vida e os resultados que a gente vai vivendo. Então é aquele se colocar no mundo alinhado com a nossa essência. E é isso que o meu trabalho traz pra você. É isso que a imersão que eu tô preparando, curso, as coisas vão trazer pra você. Saber quais são seus valores, saber quais são suas crenças e decidir as que te servem. Porque às vezes as pessoas falam sobre valor, né? Esses são meus valores. A verdade é que os valores e as crenças não foram escolhidos pela gente de forma racional, consciente. Foram dados ao longo da vida. Esse é assunto para uma outra live. Inclusive, se você quiser uma live sobre valores e sobre crenças, deixa para mim nos comentários, que eu faço uma live, um vídeo explicando mais. Então a gente foi recebendo do meio que a gente vive, valores, crenças. Então quando a gente vai conhecendo quem a gente é e a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai poder decidir os valores que a gente quer ter na vida e as crenças que a gente quer ter. Certo? E isso vai levar para onde? Isso me levou para onde? Isso me leva para onde? Para ter clareza na minha vida. Eu era uma pessoa muito estudiosa, muito trabalhadora, uma pessoa super bacana, né? Então eu conquistei coisas financeiramente, conquistei as coisas profissionalmente, conquistei as coisas na minha vida, tinha sempre relacionamentos super bacanas com família, com amigos. Mas eu tinha dentro de mim uma falta de clareza. Isso é comum. Sabe aquela falta de clareza que às vezes você fala, não sei o que eu faço direito? Tomar decisões, às vezes, é um pouco mais difícil. Elas não vêm com aquela certeza, pá! É uma coisa bem mais penosa de fazer, tomar decisões. Ter clareza, inclusive, do que você quer, do objetivo de vida, né? Que não é um objetivo de vida que foi colocado pelos nossos pais, ou pela sociedade, ou pela mídia. Um objetivo de vida que efetivamente é o que a gente quer pra gente.
Esse objetivo de vida vai contar quais valores e quais crenças estão servindo ou não. Porque a pessoa que tem valores e crenças que ficam brigando, ela faz o quê? Se auto-sabota. Aí que é a famosa autossabotagem. É falta de harmonia interior do que se quer e do que se acredita e do que se valoriza. Então esse é um ponto importante. Então são esses os 5 pontos, gente. E aqui eu quero dar uma coisa, fechar com uma chave de ouro para você. Ai, não tá aqui agora, né? Mas até tô terminando a leitura do livro sobre o Ikigai, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre Ikigai, o propósito de vida, que vem do Japão, da cultura japonesa e tudo mais. Então, além desses 5 pontos que eu te falei agora, 1, revisite sua infância. 2, analise os momentos marcantes ao longo da sua vida. 3, avalie as coisas que você já fez ou faz, que você não se orgulha. 4, avalie as coisas que você fez ou faz e que você se orgulha. 5, aprofunde e conheça valores, crenças, modelo de mundo. Tenha clareza. Esse 5º, que é o que eu dedico ao meu trabalho, porque isso aqui muda a vida das pessoas. Isso aqui mudou a minha vida, isso aqui muda a vida das pessoas. É o modelo de mundo. A gente vive, né? Isso é uma coisa interessante. A gente vive vivendo essa vida como se nós fôssemos usuárias de um sistema. Existe um sistema correndo, como se fosse de computador. Existe um sistema rolando no mundo, na vida. E a gente vive como usuária. A vida acontece pra gente. Não sei o que eu faço, não sei o que eu não faço, não sei o que aconteceu, não sei o que não aconteceu, eu tomo um susto pra lá e pra cá. Não é co-criadora. Então, meu convite, quando a gente vem desenvolver esse trabalho juntas, no 5º, é para você se tornar não usuária, mas programadora do teu sistema. Você programa esse modelo de mundo. Você programa a experiência que você vai viver nessa vida. E o que é, gente, então, o 6º ponto pra gente fechar aqui? Né? Na verdade é um bônus, não é o 6º ponto, é um bônus. O que você gosta de fazer? Eu quero que você escreva para mim nos comentários. Escreve uma coisa que você gosta de fazer nos comentários. Porque a verdade é que a gente passa a vida da gente e as pessoas não sabem mais o que elas gostam de fazer. Quando eu falo que o que você gosta de fazer, gente, eu vou ser honesta, não é sentar e ficar assistindo Netflix. Não é ficar sentada assim, o que eu gosto de fazer é ficar sentada sem fazer nada. Essas atividades, ficar sentada vendo Netflix ou ficar sentada sem fazer absolutamente nada, gente, elas são atividades que sugam nossa energia. Não são atividades que contam da nossa essência. As atividades que contam da nossa essência são aquelas que você fala, caramba, eu posso ficar o dia inteiro fazendo isso aqui. Eu posso ficar o ano inteiro fazendo isso aqui. Então, por exemplo, eu vou lá, eu faço minha live com as alunas, ou aqui com vocês. Vocês sabem sempre disso. Eu sempre precisei pensar um pouco ali para controlar o tempo, porque por mim eu fico horas falando com você. E aqui nesse tipo de live é falando. Quando é com as minhas mentorandas e alunas, é ouvindo também. Então eu posso passar horas ouvindo pessoas e falando com pessoas. E você? Pintar? Desenhar? B, que bom que você tá aqui, musa. A B, comunicar. Tati, musa, estudar. Davi, estudar sobre leis do universo. A AMPR, dar classes, dar aulas de yoga. A Leoria, ajudar as pessoas. Moda, autoconhecimento, numerologia. O que você gosta de fazer? O que você faz e que é bacana? Faça mais disso. Por mais que seja desafiador os seus horários, faça mais disso. É cuidar do jardim, é ficar lá fora com as rosas, plantando as rosas, cortando. Faça mais disso. Coloque obrigatoriamente 10, 15 minutos da tua vida para fazer isso. 15 minutos, vai, gente, 10 é muito pouco.
Mas 15 minutos todos os dias. E quando eu falo pra você o que você gosta, gente, não é coisas do tipo mudar o universo, ajudar a todos os seres humanos, essas coisas que é bonito pro inglês ver. Eu percebi isso na minha vida. A gente fala muita coisa que é pra inglês ver e pra gente ver. Não porque descobrir a coisa. Não. O que você gosta? Simples. Eu, por exemplo, eu gosto de mexer nas minhas cartas. Eu gosto de mexer nos meus livros, de ler. Eu gosto de falar, de conversar, de mentorar, de ensinar e de ouvir pessoas. Eu gosto de maquiagem. Eu gosto. Eu gosto de coisas de papelaria. Tem gente que gosta de cozinhar. Faz sentido, gente? B, minha musa amada. Olha lá. Dançar, cantar. A Leoria Ju, estudar línguas. A Blue, ouvir pessoas. Davi, desenhar, arte. Gente, olha que bonito. Olha a diversidade. E isso é bonito. Porque se você for no meio de uma floresta e você olhar o que a energia criadora, o que a mãe natureza criou, você vai ver que é tudo diferente um do outro. Não é? Nós somos diferentes. Nós gostamos de coisas diferentes. É essa a nossa beleza. É ali que está a nossa luz. A combinação da forma que você gosta, o seu dançar, o seu desenhar, o seu comunicar, é o único da tua experiência de vida. Quando a gente fala dessa luz ser única, não é no sentido de que nasci como uma estrela dourada, sou especial, mereço. Não é isso não. É porque não tem como ter uma combinação perfeita de duas pessoas. Nós tivemos pais diferentes, nós tivemos aprendizados, experiências. Inclusive, visualmente, a gente pode estar olhando para a mesma coisa, a gente está vendo de formas diferentes. A gente experimenta o mundo de formas diferentes. Qual que é a tua forma de experimentar o mundo? Como que a tua forma de experimentar o mundo vai te satisfazer em ser quem você é e vai tocar as pessoas? Tocar as pessoas, gente, revelar essa luz, mais uma vez, não é ter um canal no YouTube com 50 milhões de seguidores, ser uma estrela desse, não é nada disso. É ter esses momentos de conexão com o outro e com o todo e com o outro. E aí, quando você descobre quem você é, com essa essência, você pode pôr em cada momento da tua vida, inclusive no trabalho que você acha que você não gosta. Então a pergunta não é um trabalho que eu ame. Já falei isso pra vocês, eu não acredito muito nisso. Porque, vocês já ouviram falar, gente? As pessoas falarem assim, o seu hobby... Porque tem, às vezes, né? Até eu já pensei, já falei isso. Trabalhe com o que você ama e não trabalharás um momento da tua vida. É mentira. O trabalho é uma coisa boa. Work, que a gente fala em inglês. Work em oposição com job. Work é uma coisa bacana, uma coisa boa. Um trabalho na nossa vida, a gente está em constante trabalho. Não é assim? Então é algo que é uma coisa que vai ali ajudar a gente a entender. Então, como é que eu posso, dentro desse lugar que eu tô agora, nesse trabalho que eu estou agora, ser quem eu sou e fazer a diferença? É isso. São esses pequenos momentos que hoje em dia estão desvalorizados. Pequenos, grandes momentos. Aquele momento que você tá tão associada com a tua essência, ou que você é tanto a sua essência, que você entra no elevador, olha para uma pessoa, troca um sorriso, dá um bom dia, elogia a bolsa da pessoa, elogia o sapato, elogia a pessoa, e essa pessoa sai tocada por você. Essa pessoa está vivendo o propósito dela, a pessoa que é capaz de tocar as outras. A gente toca as outras quando a gente vive o nosso propósito. Eu sou tocada por tantas pessoas, sou tocada por tantas de vocês que estão aqui me assistindo agora.
É isso que vale a pena. Certo, meus amores? E sempre nesse relacionamento com o outro a gente se conhece profundamente. Que tudo que existe no planeta Terra, né? Trabalho, lojas, escola, relacionamentos familiares ou de amizade ou profissional são desculpas para nós nos encontrarmos com outras almas. E é nesse reencontro que a gente vai tendo mais clareza de quem a gente é. Faz sentido? Faz sentido? Saio agora, então, de mais uma imersão aí de 4 dias, aí mais de 40 horas com o meu grande mentor, o Tony Robbins. E sempre muito tocada com a forma com que ele vive, o propósito dele. E sempre pedindo a Deus que eu possa viver o meu cada dia que passa, que é o de ser a luz que eu vim ser. E é essa luz que eu falo pra você. Não tenho rótulos pra te dar, só sentir. E é isso que eu quero que você faça, com esses exercícios que eu te passei agora, com essas atividades. Que você não se preocupe em rotular quem você é, mas em sentir na profundidade da tua alma e trazer isso pro mundo. Certo? Faz sentido, meus amores? Espero que vocês tenham curtido essa live. Ela vai ficar aqui no feed. Vou pedir para você compartilhar no teu stories e compartilhar com as pessoas que você acredita que vão curtir essa mensagem, que vão aproveitar. Sair dessa loucura, gente. Sair dessa insanidade de precisar arrumar um propósito maior, porque como se fosse algo inalcançável. Mentira. O seu propósito tá aqui, ó, na palma da tua mão. O propósito da tua vida é ser quem você é. E você é bela, você é maravilhosa, você é uma alma perfeita pro que você veio fazer. Não desperdice essa oportunidade, tentando encontrar algo que a sociedade acha que tem que ser. Que não é disso que o mundo precisa. O mundo precisa de você. Certo, meus amores? Amo você demais e a gente se encontra aqui na nossa próxima live, nos stories também. Um beijo, meus amores. Gratidão.